Fala pessoal, boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais uma live de aprendizado nesse sabadão, momento em que muitos tiram para descanso, para folga. Você que está escolhendo estar aqui nesse dia de hoje, você é considerado guerreiro, porque hoje em dia o que menos as pessoas querem é conhecimento. Então hoje você está aqui nesse momento, obtendo conhecimento através dessa aula. Então, mais uma vez, muito bem-vindo a todos que estão aqui já ou todos que estão chegando depois. Hoje eu decidi fazer mais uma live dessa, trazer um ensinamento muito importante baseado em neurociência, inteligência emocional e espiritualidade bíblica. Conforme eu fiz uma live ontem e falei sobre Gideão, que ela está aqui no canal, Mente de Sucesso, e lá eu falei sobre a arquitetura de Gideão, sobre os seus traumas, sobre suas crenças limitantes, aquilo que estava impedindo Gideão de ver o propósito de Deus na vida dele. Então, ontem eu fiz essa live com o intuito de mostrar sobre Gideão. Semana retrasada eu também fiz uma live, mas ela não deu certo, então eu tive que apagar. E hoje eu resolvi fazer essa live novamente, uma live que eu vou falar hoje sobre Elias. Elias também é uma história, entre aspas, contraditória, porque ele passou ao longo da sua vida também foi uma situação difícil. É uma situação também que muitos passam nos dias de hoje. Muitos não gostam de falar, mas Elias, naquele momento dentro da caverna, ele sentiu sintomas de depressão, porque ele decidiu se esconder daquilo que ele estava passando. Para quem não sabe quem é Elias, Elias é um personagem muito importante na Bíblia. É um personagem que mudou a história do povo de Israel. Então, no dia de hoje, eu vou estar falando sobre ele, unindo então com a neurociência e inteligência emocional. Já vai me avisando como é que está o áudio aí. Eu acredito que está saindo bem, né? Só fazer mais alguns ajustes aqui e logo a gente começa essa live, começa esse ensinamento. Só os últimos ajustes aqui que a gente já começa. Já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu nome, de onde você está falando, já vai interagindo com a gente, para a gente entender e saber com quem que a gente está falando. É muito prazer poder ter vocês aqui hoje. Então, ajustes feitos, vamos dar início a essa aula nesse dia de hoje. Vou estar compartilhando com todos vocês um PDF que a gente vai pautar toda essa aula com base neste PDF. PDF que eu construí, pautado dentro da neurociência, sobre também pontos específicos da Bíblia com base na história de Elias. Então, só eu achar aqui o PDF, eu já estarei compartilhando com vocês. E já vai interagindo com a gente, já vai mostrando de onde você está falando, conforme disse, já vai dando seu curtir, seu joinha. E fala para mim o que você tem achado das lives que eu tenho feito constantemente. Tem agregado na sua vida?
tem trazido uma nova perspectiva. Vai falando para a gente como é que tem sido. Beleza? Últimos ajustes, tudo ok? Beleza, tudo ok. Vamos prosseguir. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um PDF. Você que tem papel, caneta, anotando, já vai deixando separadinho aí, que essa aula de hoje vai ser bem proveitosa. Tá aí, conforme você já está vendo já. Bom, a gente começa essa aula falando sobre essa pequena introdução, que vai falar então sobre a arquitetura da mente. Um pensamento se transforma, ou nesse caso, se torna um hábito. Aí, só ajustando o tamanho dela aqui. Então, tá, beleza. A arquitetura da mente, como um pensamento se torna um hábito. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você faz todos os dias está relacionado a alguma coisa específica? Você acha que você levanta pela manhã, escova os seus dentes, simplesmente porque você, naquele momento, acha que tem que escovar o dente? A gente somos pautados, somos guiados dentro de hábitos. Então, tudo aquilo que a gente faz está relacionado a um hábito específico. Um hábito nada mais é do que aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que direciona a gente para alguma coisa. Você para pensar, aquela pessoa que tem um vício, ela constantemente está se rendendo a esse vício. A todo momento ela vai lá, supra esse vício, vai lá a todo momento tira coisas que ele não pode, de certa forma, comprar para suprir esse vício. Ele vai lá, vende coisas e por aí vai. Então, o vício, ele começa, então, com um hábito. Tudo começou, então, com um hábito. Nesse caso, um hábito vai começar, então, com um pensamento. Primeiro você pensa, quero fazer isso. Depois você pensa, quero fazer isso de novo. Depois vai pensando, pensando e vai fortalecendo constantemente esses pensamentos. Até que chega um dia, você faz automaticamente. Aí, a partir desse momento, se transformou em um hábito. Para pensar, não sei se você tem o hábito de dormir tarde e acordar cedo. Isso é um hábito. Talvez você dormiu tarde a primeira vez, a segunda vez, e depois foi dormindo tarde todos os dias. Como consequência, você acabou criando o hábito de dormir tarde. Então, isso influencia não só no seu sono, mas também influencia diretamente na sua qualidade de vida, na sua qualidade de relacionamentos, influencia também na qualidade de como você lidar com as situações da sua vida. Então, a todo momento, a gente tem esses hábitos moldando a nossa vida. Inclusive, eu tenho até um livro que eu vou pegar aqui. Este livro fala diretamente sobre hábitos. Esse livro, eu não sei se você já conhece, não sei se você já viu, mas esse livro fala muito sobre hábitos. Então, o poder do hábito, o poder que os hábitos têm na nossa vida. Se você não leu, eu recomendo você a ler, recomendo você a procurar este livro. Ele pode impactar a sua vida e pode fazer entender como que seus hábitos estão mudando a sua realidade. E como consequência, mudando a sua realidade, molda também as suas atitudes,
suas emoções e, por fim, moldam também o seu destino e o seu sucesso. A gente tem a percepção de achar que é apenas as coisas externas que nos influenciam, mas na realidade, as coisas externas apenas nos influenciam conforme nós estamos internamente. Se nós estamos bagunçados internamente, a consequência é a gente ser influenciado pelas coisas externas. Então, tudo começa internamente. Qual é o hábito que você tem na sua vida? Inclusive, esse livro tem algumas gravuras que ele fala muito também exemplificando. Não é apenas um livro em si só, apenas palavras, mas ele mostra como que funciona o hábito, como que é essa rotina do hábito. E você pode ver que aqui é interessante, que aqui mostra dessa rotina do hábito. Rotina, recompensa e deixa. Ou seja, deixa nada mais é do que um espaço para você novamente repetir esse hábito. E você pode ver que aqui fala sobre, novamente, rotina, recompensa e deixa. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz é sempre pautada nesse ciclo. Ou seja, começa então com a rotina. Depois da rotina vem a recompensa dessa rotina. Se você tem, por exemplo, um vício de consumir produtos, comprar muito, ou se você tem um vício de comer muita comida. Isso, a primeiro momento, é apenas o início, é uma rotina. Você come bastante hoje, come bastante amanhã, e você vai comendo bastante e vai suprindo esse hábito na sua vida. Depois que todas as vezes que você come ou faz alguma coisa prazerosa para você mesmo, você está naquele momento dando uma recompensa para o seu ato, está dando uma recompensa para aquilo que você está fazendo. E como consequência, depois vem a deixa, ou seja, conforme falei, o espaço para você fazer novamente aquilo que você estava fazendo. Então, isso vai impactar diretamente na sua vida. Então, entenda isso. O primeiro momento dessa live, desse ensinamento, tudo começa com um hábito. Você vai ver que ao longo da Bíblia, diversas pessoas tiveram hábitos que, como consequência, levaram eles para fazer coisas que não eram agradáveis, coisas que não eram, entre aspas, plausíveis. Então, tudo começa com um hábito. Não é novo essa questão de hábitos, de vícios, de o que tem se falado muito sobre dopamina. Isso está no corpo humano desde o princípio. Então, não é como algo que foi nascido de um dia para o outro, mas sim está desde o início. Então, desde quando nós nascemos, nós começamos com hábitos. Começamos, então, a criar hábitos dentro da gente. Você pode ver, uma criança é um exemplo disso. Ela acorda em determinado lugar, em determinado horário, dorme em determinado horário, ou por volta daquele horário que ela sempre está acostumada, e segue essa rotina. Almoça, come e por aí vai. Então, tudo é um hábito. Uma coisa eu te pergunto no dia de hoje. Como você tem instalado hábitos na sua vida? Você tem instalado hábitos bons ou você tem instalado hábitos ruins? Essa é a grande pergunta que vai nortear aquilo que você vai viver na sua vida. Então, enquanto você não entender sobre hábitos, fica impossível você poder viver grandes coisas. Primeiro, você precisa entender sobre os hábitos. Aí sim, depois você começa a entender sobre o conhecimento por trás desses hábitos. Prosseguindo então com esse ensinamento, agora eu passo para o próximo slide. O próximo slide fala sobre a arquitetura do jardim mental. Então, a nossa mente, ela tem uma arquitetura. Assim conforme você vai construir uma casa, você precisa de tijolo, areia, pedra, cimento. Depois que você acaba sua casa, você precisa pintar ela, você precisa decorar. Então, existe uma arquitetura. Ali, conforme mostra na imagem, fala sobre você é o arquiteto do seu jardim mental. E olha que interessante, ali está mostrando o início ali, a semente sendo plantada dentro do buraco. E aquela semente, nessa imagem, está representando o pensamento. Ou seja, conforme mostra ali, é a semente, o sinal elétrico inicial daquilo que você está fazendo. Então, tudo começa ali. O pensamento começa justamente naquele lugar. Depois vem o sentimento. Depois do pensamento se produz o sentimento.
qual é o sentimento que eu produzo depois que eu penso alguma coisa. Se você não fez o teste, faz o teste com você mesmo. Se você começa a pensar pensamentos tristes, pensamentos que fazem te sentir raiva, você vai ver que logo em seguida você vai começar a ter esse sentimento de tristeza, de raiva, ou pelo contrário, se você tem esses pensamentos de alegria, de harmonia, de felicidade, você vai ter sentimentos do tipo. Ali, conforme mostra na imagem, mostra sobre essa semente plantada dentro da terra. Ela é plantada dentro da terra e, como consequência, depois começa então a nascer esta árvore. Então, tudo começa ali com o pensamento. Se eu pudesse te orientar neste momento, eu diria para você vigiar mais os seus pensamentos, porque são eles que impactam diretamente na sua vida. Então, tudo começa com o pensamento. Uma coisa eu te pergunto, como você tem agido com seus pensamentos? Como que você tem... Qual é a história que você tem dito para você mesmo todos os dias? Porque, querendo ou não, você está contando uma história sobre você mesmo todos os dias. E eu te pergunto, qual é a história que você está contando? É essa história que vai definir o que você vai ser daqui para frente. Então, conforme mostra ali naquela imagem, mostra o sentimento, a raiz sendo alastrada dentro da terra. É naquele momento de alastramento que começa então a criar as raízes. E quando você começa então a criar raízes de pensamentos negativos dentro da sua mente, a consequência é você ter então comportamentos negativos. E ele fala que o comportamento é o fruto, mostra o fruto de uma árvore. Qual é a árvore que você plantou? Ou melhor, qual é a semente que você plantou na sua vida? Eu te pergunto nesse exato momento, qual é a semente que começou a estrutura da sua árvore? Qual é a semente que veio a você ter esse comportamento que você tem hoje? Talvez você tenha até mesmo comportamentos que você nem sequer saiba que você tem, mas isso está prejudicando você constantemente. Pode prejudicar a sua vida amorosa, seus relacionamentos, pode prejudicar também a sua vida conjugal, a sua vida espiritual e principalmente também a sua vida material e financeira. Então, tudo tem uma consequência, saiba disso. Tudo tem uma consequência diante daquilo que a gente faz constantemente. Então, a semente é a nutrição, o sentimento é a nutrição da semente, ou seja, a reação química que fortalece. É esse sentimento que vai fortalecer aquela semente dentro da terra, vai fazer ela criar raízes, vai ramificar raízes por todos os lados. Assim é na mente da pessoa, quando ela começa a guardar coisas dentro dela, coisas que vai ser prejudicial para ela mesma. Então, a todo momento, nós estamos plantando árvores. Uma coisa eu te pergunto, qual árvore que você está plantando todos os dias na sua mente? Qual árvore que você está plantando pela manhã, quando você acorda, quando você faz nas primeiras horas do seu dia? É essa árvore, é essa semente que você está plantando todos os dias pela manhã, é que está definindo o seu futuro. E por último, então, os frutos, conforme falei, o comportamento, que é a árvore frutificando, a rede neural consolidada. Então, conforme eu mostrei no primeiro slide, mostrava sobre aquela rede neural, ou seja, conexão entre neurônios. Mais para frente aqui eu vou te mostrar como que é essa conexão entre os neurônios. Então, o comportamento é essa árvore frutificando, ou seja, é a árvore prosperando. O que seria prosperar? Prosperar nada mais é do que romper. Uma semente, ela vai romper para então criar uma árvore. Ela vai ter que romper o solo, romper a si mesmo, para então começar a dar frutos. Então não adianta você tentar achar que você vai começar de um dia para o outro, começar a dar frutos. De um dia para o outro você vai começar a explodir, vai começar a prosperar grandiosamente. Precisa ter então essa construção diariamente. Então, essa construção é que define quem você vai ser no futuro. Então, nesse momento, eu te dou mais um insight. Tome cuidado com os seus pensamentos. É eles que vão definir a sua realidade. Prosseguindo para o próximo slide. Agora, a anatomia do pensamento, onde tudo começa. Então, aqui é exatamente onde tudo começa. Ali fala da origem biológica. Um pensamento é um disparo elétrico entre neurônios.
essa corrente elétrica gera um sutil campo magnético. Nossos pensamentos são literalmente energia. Eu não sei se você já viu, talvez no Instagram ou outras redes sociais, eles mostrando como que funciona um neurônio. Eu tenho uma imagem, um vídeo também aqui, se eu conseguir reproduzir, você vai ver como que funciona um impulso elétrico dentro de um neurônio. Para quem não sabe, neurônios são essas duas coisas que estão interligando ali. Aquele momento em que dois neurônios se tocam e ali que tem a transmissão de conhecimento, tem a transmissão daquilo que você quer passar para outro. Na realidade, não é você que quer, mas na realidade é o seu próprio cérebro fazendo conexões entre conhecimentos, memórias e tudo aquilo que você tem dentro da sua mente. Então, é como se fosse uma corrente elétrica num fio de cobre. Se você descascar e tirar a capa protetora de borracha, você vai ver que aquele cobre está transmitindo energia, mas na realidade você não está vendo a energia naquele momento. Mas se você colocar o medidor ali, você vai ver que está passando energia constantemente. Não é uma energia um pouquinho, depois passa mais um pouquinho, mas é constantemente passando energia, constantemente é aquela energia indo e nunca para. Então, nossos neurônios funcionam da seguinte forma, da mesma forma. E aqui fala sobre esse ciclo de reforço. Então, quando você faz da seguinte forma, conforme está mostrando aqui, você começa então com esse ciclo de reforço, que primeiro é o pensamento que vai gerar uma emoção, assim conforme falei no slide passado. Segundo, a emoção vai liberar químicos no corpo, nesse caso, cortisol, que está relacionado ao medo. Depois, o terceiro passo, o corpo sente e envia um sinal de volta ao cérebro, reforçando esse pensamento original. E como consequência, reforça esse pensamento e volta tudo novamente. Pensamento, emoção, liberação química e novamente o corpo mandando sinal para o cérebro. Então a gente vê que é constantemente, entre aspas, esse serviço que tem dentro da nossa mente. Não é algo que acontece uma vez ou outra, mas constantemente está acontecendo esse movimento, está acontecendo essa situação dentro da nossa mente. Então, entendido até aqui como que funciona pensamento, onde tudo começa, agora a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, a gente começa a ir mais avante. E aqui, talvez você já deve ter visto isso, mas talvez não também, porque essa é uma tabela, é uma escala que muitas pessoas não conhecem, mas essa escala ela tem impacto diretamente nas nossas vidas. Conforme fala ali, a escala de Hawkins. Ali fala sobre níveis de consciências e níveis de emoções. E no meio você pode ver que está números. Ali, aqueles números são como frequências em hertz. São, entre aspas, como se fosse a energia que a sua emoção está tendo no seu corpo. Ou seja, é o resultado das suas emoções dentro do seu corpo. E você pode ver que começa lá de cima e depois vai lá para baixo. E o interessante é que humilhação e vergonha estão dentro de uma frequência de 20 Hz, uma frequência extremamente baixa. Culpa, ofensa, desespero, apatia, tristeza, arrependimento, de 200 para baixo é uma frequência de emoção energética, uma frequência baixa. Então, se você está a todo momento vibrando uma energia baixa, a consequência também é você ter como consequência uma vibração baixa também em tudo aquilo que você está fazendo. Então, conforme mostra ali, é interessante que deixa bem claro como que isso pode impactar nossas vidas. Olha que interessante para você ver. Conforme mostra nessa imagem, você pode ver que ali está mostrando desde o início, conforme falei, até lá embaixo. E ali tem a iluminação, a felicidade, a paz, a alegria, a serenidade, o amor, reverência. Para pensar comigo. Você acha que a pessoa ela está sentindo paz, alegria? Você acha que ela tem a tendência de ter pensamentos negativos? Você acha que ela tem a tendência de ter
de certa forma, situações negativas na sua vida, ela, como consequência de ter pensamentos, ter atitudes positivas e emoções positivas, ela vai atrair mais o positivo para a sua vida. Assim conforme funciona também na lei da atração, funciona, entre aspas, da mesma maneira. É de acordo com a emoção que você está vibrando. Então, se você vibra constantemente energias negativas, energias baixas, a consequência também vai ser comportamentos e situações na sua vida de acordo com aquilo que você está vibrando nas suas emoções. Então, as emoções, elas têm impacto diretamente nesses pensamentos. Conforme falei, as emoções são consequências de pensamentos, que depois de consequência de emoções se transformam em comportamentos e, por fim, transformam em hábitos. Então, entendido até aqui sobre essa escala de Hawkins, se você tiver curiosidade, procura lá nas redes sociais, procura no Google, que você vai ver mais profundamente como que funciona essa escala. Mas basicamente ela funciona da seguinte forma, mostrando como está aqui no gráfico. Então, quanto menos você vibrar, mais você vai ter de negativo. Mas quanto mais você vibrar positivo, mais positivos você vai ter também na sua vida. Prosseguindo para o próximo slide, a física do pensamento. E ali tem dois conceitos. O pensamento é energia. Tudo no universo é energia condensada. O pensamento é a forma mais sutil e veloz de energia que emitimos. Como energia, ele deve obedecer às leis da física, incluindo a ressonância. E o segundo conceito, a frequência das emoções. Cada estado mental possui uma frequência vibratória distinta. E ali fala frequências altas, amor, gratidão, alegria, e frequências baixas, medo, culpa, vergonha, que são as frequências baixas. Então, foi tudo aquilo que eu já expliquei agora no slide anterior. Funciona da seguinte forma. Então, entenda o impacto que isso está causando na sua vida. Talvez você fique se perguntando, por que nada dá certo na minha vida? Por que nada acontece? Por que nada muda? Eu sempre vivo da mesma maneira. Você já parou para pensar que talvez seja as emoções que você está vibrando, talvez seja os pensamentos, os seus hábitos. Então, conforme falei, volto novamente ao que eu falei lá atrás. A sua realidade externa é consequência da sua realidade interna. Então, tudo começa dentro de você. Depois que você começa a entender isso, eu te garanto que você vai começar a ver a vida de outra forma. Talvez você esteja se perguntando agora nesse exato momento, cadê o caso de Elias dentro desse slide? Entenda uma coisa, antes de eu falar de Elias, eu preciso te explicar como que funcionam as emoções, o que são pensamentos. Porque não adianta nada eu falar muitas coisas complexas se eu falar simplesmente apenas de Elias e não citar o que estava por trás daquilo que Elias sentiu. Então, é toda uma construção primeiro, uma construção de como aconteceu, provavelmente, dentro da mente de Elias. Não foi, talvez, dessa forma, porque a gente não sabe, mas a gente deduz com base em estudos científicos que mostram. Então, essa é um entendimento de como que talvez aconteceu dentro da mente dele para que ele viesse ter aquele comportamento dele. Então, se você para pensar, se a gente pega esses conhecimentos e também aplica nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, a gente vai entender o porquê aquela pessoa está daquele jeito, por que ela está agindo daquela forma comigo, por que ela está me esnobando e por aí vai. Então, é necessário todo esse entendimento, como que isso funciona nas nossas vidas. Prosseguindo para o próximo slide. Essa é uma coisa muito importante que a gente entenda. Conforme mostra ali, deixa bem claro, a matemática do conflito interno, a anatomia dos 30.000 pensamentos. A neurociência estima que processamos de 30 a 70 mil pensamentos por dia. Isso equivale a 2.000 a 3.000 pensamentos por hora. O problema técnico por detrás disso. Em uma mente não treinada, a arquitetura padrão é ineficiente e perigosa, ou seja, 90% dos pensamentos da pessoa que não tem a mente treinada, ela tem 90% dos seus pensamentos repetitivos e 70 a 80% são negativos ou até mesmo focados em sobrevivência, e nesse caso é o viés da negatividade. Então,
No deserto, conforme fala aqui, no deserto, o fluxo mental de Elias foi sequestrado por uma única ideia, quando um pensamento negativo domina os outros 29.999. O cérebro entra em um looping sináptico exaustivo, consumindo os recursos vitais. Então, a pessoa que ela não tem uma mente treinada, a consequência ela é deixar se levar pelos pensamentos. E muitas das vezes esses pensamentos são pensamentos negativos, são pensamentos contrários daquilo que realmente ele pode ter, daqueles pensamentos que realmente vão agregar na vida deles. Então, no caso de Elias, ele teve apenas um pensamento diante de apenas uma fala de uma pessoa. Uma pessoa determinada, chamada Jezabel, disse para Elias que iria matar ele, queria tirar a vida dele. Então, Elias, naquele momento, ele, através dessa única palavra que foi dita para ele, ele ativou dentro da sua mente apenas um pensamento. Diante desses 30 mil pensamentos que ele tem, ele apenas ativou através de uma palavra. Uma palavra foi suficiente para ele se esconder dentro daquela caverna e até mesmo pedir para Deus que viesse tirar a sua vida. Então, Elias entendeu, através daquela situação, uma única situação, de uma única palavra, como se fosse o fim da sua vida. E se você para pensar, nas nossas vidas funciona da seguinte forma, da mesma forma, até mesmo parecida com a de Elias. Diante de algum pensamento, primeiro, diante de alguma palavra que nos dizem, talvez você não é bom, você não consegue, você não é inteligente, e por aí vai. São coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida. Então, essas palavras, muitas das vezes, quando a gente coloca dentro do nosso consciente, isso se torna uma verdade dentro das nossas vidas. E como consequência, transformando uma verdade, se transforma então em uma realidade. Elias foi dessa forma. Ele passou tantas coisas anteriormente a esse caso, que Deus livrou a vida dele, salvou a vida dele e ainda deu vitória sobre um grande exército. Mesmo assim, ele temeu diante de uma simples palavra, de uma simples frase que aquela mulher tinha dito para ele. E o mais engraçado disso tudo, ela apenas disse que iria fazer, mas ela não chegou a fazer. E nisso a gente entende como que a gente muitas das vezes também se deixa levar por esses casos. A gente se deixa levar por situações que não são reais, são apenas palavras e pensamentos, e a gente acaba se transformando como se fosse real nas nossas vidas, e se deixa levar por essas situações. E a gente muitas vezes se pergunta, conforme falei, por que a gente não vive o extraordinário? Por que a gente não cresce? Por que a gente não muda? Enquanto a gente tiver essa percepção relacionada àquilo que dizem sobre nós, vai permanecer da mesma forma. Então, todas as vezes que uma pessoa disser alguma coisa para você, pare e pense, aquilo que estão dizendo sobre mim realmente é verdade? Aquilo que estão dizendo sobre mim realmente é genuíno? Porque a gente tem essa grande tendência a se deixar levar por essas situações, mas são essas situações que impactam diretamente na nossa vida, seja conforme falei, na nossa vida espiritual, material, financeira, na nossa vida conjugal e por aí vai. Então, através desse simples pensamento de Elias, foi o suficiente para destruir a sua vida. Então, entendido até aqui essa noção de pensamento, agora a gente começa a entrar dentro dessa história de Elias. E aqui fala, o herói e o fugitivo, o paradoxo de Elias. Elias foi de triunfo para o colapso. No Monte Carmelo, um homem de fé inabalável que invocou fogo do céu. Já no deserto, ele deu um basta, dizendo para Deus que ele não queria mais viver, que ele poderia tomar a sua alma. E aqui a gente vê nessa frase aqui embaixo, como uma fortaleza mental e espiritual desmorona de uma forma tão completa e repentina. Para quem não conhece a história, fala de um determinado povo que Elias decidiu confrontar deuses pagãos. E naquele momento, diante daquela situação, ele convoca diversos homens para ir para o deserto. E naquele momento ele faz uma proposta para aquelas pessoas que estavam adorando deuses pagãos. Vocês adoram os seus deuses, adoram o seu Deus, e aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então, eles começaram a aclamar Baal naquele momento no deserto, e depois de algum tempo, depois de algumas horas, Baal não respondeu naquela situação. Então Elias entra na história e começa a clamar a Deus para que viesse consumir aquele sacrifício, mostrando quem ele era de verdade. E como consequência, Deus responde a esse sacrifício,
responde aquilo que Elias tinha pedido para ele. Ele vai, então, consome aquele holocausto. E diante daquele momento, depois de um pouquinho de tempo, Elias leva aquelas pessoas que estavam adorando a deuses estranhos para um determinado vale e ali tira a vida daquelas pessoas. E essa palavra e essa mensagem chega diante do ouvido da rainha, que era Jezabel naquele momento. E ela, naquele momento, profere uma palavra para aquele mensageiro: se até amanhã eu não tirar a vida daquele homem, foi mais ou menos assim, até amanhã eu vou tirar a vida daquele homem. Então, esse mensageiro chega para Elias e fala para ele que Jezabel tinha falado daquela forma. E eu imagino, mais ou menos, como que deve ter sido naquela situação. Provavelmente, Elias deve ter ficado com medo, provavelmente ele deve ter pensado, agora é o meu fim. E assim, Elias deu ouvido a essa frase simples, essa frase que não tinha nada a ver, conforme falei, ela apenas falou que ia fazer, mas ela não chegou a fazer verdadeiramente. Então, Elias se afugenta dentro de uma caverna, e naquele momento ele começa todo esse processo, conforme falei, de autodepressivo naquela situação. Então, apenas uma palavra transformou, entre aspas, uma pessoa grandiosamente usada por Deus, que estava tendo um grande triunfo, e colapsou aquela pessoa no deserto, se sentando até mesmo debaixo de uma árvore, conforme mostra nessa imagem, que Elias sentou debaixo de uma árvore e começou a pedir para Deus tirasse a sua vida. Então a gente vê que a todo momento a gente deixa se levar por esses pensamentos parecidos com o de Elias. A gente começa a falar para nós mesmos que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer, que isso é difícil, que o que falaram sobre nós é verdade, e por aí vai. Então, essa contação de história que a gente conta para nós mesmos, para a nossa mente, vai definindo, então, a nossa realidade dia após dia. Vai transformando aquilo que a gente quer ser de acordo com aquilo que a gente fala. Mas já parou para pensar que a gente não fala para Deus o que Ele quer que a gente seja? A gente quer ser as coisas que a gente acha que vai ser, de acordo com aquilo que a gente está pensando. E a gente baseia toda a nossa vida baseado naquilo que disseram sobre nós. Então, Elias, através dessa palavra, foi o suficiente para impactar a sua vida e foi também o suficiente também para te tirar do eixo. Então, a gente vê o poder de uma palavra, principalmente pais e mães, ou até mesmo autoridades sobre criança. É uma coisa que muitos fazem, diante de uma raiva, diante de um estresse, acaba proferindo para aquela criança uma palavra negativa, acaba proferindo coisas sobre a criança, tipo, você é isso, você é aquilo, você não vai ser isso, e por aí vai. E o importante é entender que esses pensamentos moldam a realidade de uma criança. Ela não vai entender que aquilo que ela está falando sobre ela é uma mentira. Ela vai entender que aquilo que está falando sobre ela é uma verdade. Então, acaba se deixando levar por essas situações. E como consequência, conforme falei, que já falei e não tem como eu não falar novamente, molda a realidade do nosso futuro. Então, se eu pudesse dar um conselho nesse exato momento, através desse slide, cuidado com as suas palavras. Não só o que você diz para você mesmo, mas aquilo que você diz para outras pessoas. Aquilo que você diz sobre aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Seja você um líder espiritual, seja um líder de uma empresa, seja um líder de uma família, seja um líder de qual for o caso. Tome cuidado em como você diz e o que você diz para as pessoas. Prosseguindo. Próximo slide. E aqui exemplifica esse ciclo de crescimento de um comportamento. Aqui a gente começa a entender sobre este ciclo, como que ele funciona basicamente. Só dar uma olhada aqui, ver se está tudo certo o áudio. Beleza, tudo certo por aqui. Então vamos lá. O ciclo de crescimento de um comportamento, conforme já mostrei lá atrás, e é esse ciclo, repetindo novamente. Então, não adianta eu explicar novamente aquilo que eu já expliquei lá atrás. Então, é basicamente dessa forma. Se você não pegou o que eu disse lá atrás, volta um pouquinho esse vídeo, você vai ver como que eu estou explicando lá sobre a semente, a nutrição e a árvore.
E basicamente é isso. O pensamento é a semente. Tudo começa com um sinal elétrico de sugestão inicial, a semente plantada no solo da mente. Depois, esse sinal elétrico dispara uma reação química no corpo, que são sentimentos positivos ou negativos, que nutrem o pensamento e assim fortalecem essa raiz. E como consequência tem então essa construção dessa árvore, que nesse caso é o comportamento, que conforme a gente está falando aqui, foi nesse caso o comportamento de Elias. Aqui fala, com repetição e nutrição, o pensamento se transforma em uma rede neural consolidada e milenizada. A árvore está formada e agora produz frutos, comportamentos automaticamente. Então, a gente, conforme falei no início dessa live, a gente não pensa, por exemplo, eu vou escovar o dente. A gente já tem esse hábito de escovar o dente. A gente não pensa, eu vou almoçar, mas a gente tem o hábito em determinado lugar, em determinado horário, a gente almoçar. Então, é como se fosse algo automático. Deu, por exemplo, meio-dia, 11 horas, opa, agora é a hora do almoço. Então, eu vou lá, paro tudo aquilo que eu estou fazendo e vou almoçar. Então, o hábito funciona da seguinte forma. Se a gente não tivesse hábito, a gente provavelmente a gente ia perder muita coisa. A gente não faria muita coisa e ia esquecer de muita coisa. Então, os hábitos, entenda isso, os hábitos são benéficos, desde que sejam hábitos positivos. Você ter o hábito de ir na academia, você ter o hábito de adorar a Deus numa igreja, você ter o hábito de se alimentar bem, ter o hábito de comunicar bem com as pessoas, tratar as pessoas bem, e por aí vai. Então, esses hábitos positivos são bons para nossas vidas, desde que a gente saiba gerenciá-los da forma correta. E aqui, o pensamento é um evento neuroquímico. A mente é a intersecção entre o biológico e o espiritual. Para entender Elias, precisamos entender que o pensamento não é apenas uma ideia, mas a representação mental de estados corporais e estímulos externos processados via sinapses. Então, naquele momento, Elias teve aquele estímulo externo. Qual foi o estímulo? A ameaça de Jezabel. E naquele momento, diante daquela exaustão corporal de Elias e até mesmo talvez de outras pessoas que estavam com ele estava exaustão por causa de quê? De exaustão de sacrifício, de ter que lutar uma batalha, e também por causa de fome. Para pensar, você consegue pensar e raciocinar direito quando você está com fome? Você consegue raciocinar quando você está com sono? Então, são coisas que muitas vezes acaba a gente fazendo nós transformarmos situações simples em situações complicadas. A gente acaba transformando um simples ato que está acontecendo com nós como se fosse uma tragédia. Então, naquele momento, Elias estava com esse comportamento exaustivo e da fome. Para pensar uma criança. Quando uma criança ela está com fome, você não vai negociar com ela. Calma, daqui meia hora, daqui uma hora eu vou te dar comida. Criança quer comida naquele horário, naquele momento. Eu falo criança quando ela é por volta de 3 anos para baixo. Então, a criança não entende muito bem. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu te dou. Mas ela quer nesse exato momento. E se você não der, ela começa a chorar. E naquele momento não tem como você negociar com a criança. Não tem como você falar, espera. Não tem como você falar para ela, daqui a pouco eu te dou. Você tem que entender que uma criança de 3 anos, ela não tem um raciocínio ainda conforme uma criança de 4 até mesmo 5 anos tem. Então, tem que, até aquele momento, fazer conforme ela quer. Mas depois desses 3 anos, tem que ter essa construção para que ela comece a criar, então, hábitos positivos. Então, Elias se deixou levar por essa exaustão, por essa fome e também por essa ameaça de Jezabel. E como consequência, qual foi o pensamento / sentimento? Basta, Senhor. Então, aquela situação de que ele achava que era perigo, ele estava dizendo para Deus dar um fim na sua vida. Então, assim funciona também nas nossas vidas. A gente vai construindo histórias, vai construindo coisas sobre nós mesmos com base naquilo que disseram sobre nós. Mas uma coisa eu te falo, é realidade? É verdadeiro? É justo? É plausível? É realmente algo que a gente possa dizer, é verdade, eu sou isso que aquela pessoa está dizendo. Não é, porque nós não fomos criados, nós fomos feitos para sermos o que as pessoas dizem.
Nós somos criados para serem aquilo que Deus diz sobre nós. O que Deus tem dizido, o que Deus tem dito sobre você. O que Ele fala que você vai ser, o que Ele fala que você vai conquistar. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente perde tempo buscando coisas triviais, coisas materiais, coisas banais, dinheiro, fama, sucesso. Mas o que Deus está dizendo sobre mim? O que Deus está dizendo sobre você? Já se perguntou isso? Depois que você começa a entender isso, você começa a entender qual é o seu propósito, qual é a sua realidade, qual é o seu chamado neste lugar. Porque você não veio para essa terra apenas para viver 80 anos e depois morrer e ir para sabe qual lugar. Você tem um lugar específico para ir depois daqui. Qual é esse lugar que você vai? É isso que eu te pergunto nesse exato momento. Então, não deixe se levar pelos pensamentos, pelo que disseram sobre você, mas sim se agarre àquilo que Deus disse sobre você. E aqui, paciente zero, do auge da performance ao ponto de ruptura. Então, Elias, ele foi de um estado profundo na presença de Deus para um estado extremo de derrota. Então, ele teve essa transição, conforme fala ali, o triunfo, que era o Monte Carmelo. Elias demonstra poder e autoridade inquestionáveis. Ele confronta 850 profetas e o fogo divino consome o sacrifício. Então, naquele momento, Elias estava com uma frequência emocional na escala de Hawkins de coragem, que estava na escala de 200 Hz, ou até mesmo superior àquilo lá. Depois, ele foi para um gatilho diante da ameaça de Jezabel. Uma única ameaça verbal de Jezabel inicia uma cascata do colapso. O acontecimento A no modelo de Beck. Então, este é o ponto de inflexão, onde o sistema começa a falhar. Então, ele foi de um pico de energia, de um pico de frequência lá em cima, que estavam 200 e talvez até mesmo maior, para um pico lá embaixo de frequência totalmente baixa, que é a frequência relacionada, então, ao negativo. Então, diante desse caso, a gente entende o quanto que isso nos impacta diretamente, o quanto que impacta também a nossa vida. Tá tudo correto aí? Beleza. Tá. Então, próximo slide. A falha filosófica, ou seja, o abandono do pensamento reflexivo. Conceito central. O pensamento real não é o que vem da cabeça. O pensamento real não é o que vem à cabeça, mas o ato de sustentar a dúvida para investigar a evidência. Então, naquele momento, Elias, provavelmente, ele deu vazão àquele pensamento, deu vazão àquela palavra, aquela frase que tinha sido dito para ele. Então, ele decidiu, a partir daquele momento, começar a sustentar essa dúvida e investigar essa evidência daquela frase que aquela pessoa disse para ele. Então, a gente vê aqui no gráfico que mostra a perspectiva da ameaça. Ele tinha duas rotas para ir diante daquela ameaça. Primeiro, o atalho mental, pular a investigação e aceitar a primeira sugestão, eu vou morrer. Então, ele tinha dois caminhos. E o outro caminho, que era o mais aceitável, que era a rota correta, que era investigar a evidência. Realmente, aquilo que ela disse que vai fazer, realmente vai fazer? E a gente para pensar que Elias estava com a presença de Deus, estava diante de Deus. Então, para pensar o que era Jezabel diante de Deus. Se ele tivesse parado para pensar, para investigar, nem que fosse um pouco, ele iria entender que aquilo que ele estava fazendo é completamente irracional, era completamente, de certa forma, ignorante para a gente parar para pensar. Então, ele começa a deixar se levar por esse atalho mental. E o que muitas vezes eu faço, você talvez faz também, é os atalhos mentais. A gente se deixa levar pelos atalhos, se deixa levar por aquilo que acontece nas nossas vidas, se deixa levar por aquilo que dizem sobre nós, mas na realidade não é uma verdade, mas sim são apenas palavras jogadas ao vento. Então a gente tem que ter essa convicção dentro de nós. Elias não teve essa convicção e acabou se deixando levar por essa emoção. E ali mostra
Análise do erro de Elias, estado de dúvida. A ameaça de Jezabel criou uma perplexidade. Então, Elias duvidou, talvez até mesmo daquilo que Deus iria fazer na vida dele, porque ele deixou se levar pelas palavras de Jezabel. E o segundo erro foi o atalho mental. Em vez de investigar a evidência, o Deus que mandou o fogo é maior que Jezabel, Elias aceitou a primeira sugestão que aliviou a sua tensão emocional. Para pensar comigo, quando você está passando por uma pressão psicológica, uma situação de desconforto, uma situação de estresse, a primeira situação, a primeira coisa que muitos de nós vamos fazer é tentar aliviar esse estresse, aliviar essa emoção. E como consequência, o que a gente vai fazer para aliviar essas emoções negativas, esses sentimentos e tudo aquilo que a gente está sentindo? A gente vai fazer o uso de quê? Raiva, estresse, de angústia, tristeza, desânimo e por aí vai. E como consequência, a gente desconta nos outros apenas para tentar aliviar a nossa dor emocional. E a gente acaba machucando outras pessoas e acaba se deixando levar por essas situações que poderia ser evitada. E depois, o que muito acontece com muitas pessoas é: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu pensei dessa forma? Então, isso vai definir a nossa realidade. A partir do momento que a gente não tem essa consciência, naquele exato momento que a gente está sofrendo essa pressão psicológica, a gente acaba lidando e fazendo exatamente como Elias fez. E aqui mostra a conclusão não verificada de Elias: eu vou morrer. Ele parou de pensar reflexivamente e passou a aceitar as sugestões passivamente. Ou seja, ele passou a aceitar as sugestões continuamente, aceitando aquilo como uma verdade. Então, o que muitos de nós fazemos é a mesma coisa. A gente vai aceitando verdades para nossas vidas ao longo dos anos. Dizem isso sobre mim, é verdade. Dizem aquilo sobre mim, também é verdade. O engraçado é que nessa vida, constantemente a gente vai ter situações do tipo, mas cabe a nós ter a inteligência emocional para lidar com essas situações, porque querendo ou não, a gente vai passar por isso. Seja numa empresa, seja dentro de negócios e, por incrível que pareça, até mesmo dentro de uma igreja. Então, onde tem convívio entre pessoas, constantemente vai ter essas questões, assim conforme foi com Jezabel. Se não faz algo do meu tipo, você não presta para mim. Se você não faz do jeito que eu quero, você vai ser amaldiçoado. Se você não faz aquilo que eu mandei você fazer, você está demitido e por aí vai. Então, constantemente é a mesma coisa, só muda apenas o cenário. Eu lembro claramente de uma uma música que falava que o filme é o mesmo, só o elenco que muda. Então, os cenários são o mesmo, sempre as mesmas coisas, mas apenas as pessoas, os lugares que vão mudando. Então, saiba lidar com suas emoções, que você saber lidar com elas já é 50% do caminho andado em direção ao seu sucesso. E eu falo isso por experiência própria, porque eu demorei anos da minha vida para entender que a minha falta de sucesso, a minha falta de conquistar coisas, não era falta de dinheiro, mas sim era a luta interna que eu lutava comigo todos os dias. Então, depois que eu comecei a entender inteligência emocional, comecei a ser inteligente emocionalmente, tudo começou a mudar na minha vida. Então, se eu puder te dar um conselho agora, invista nisso, inteligência emocional. Próximo slide. Aqui começa a entrar uma parte mais técnica. E aqui, conforme mostra como tudo começa na sinapse. Eu já vou falar para você o que significa uma sinapse no próximo slide. Mas o que funciona aqui basicamente? Tudo começa, então, nessa conexão entre as sinapses, essas conexões entre os neurônios. Primeiro ali, o pensamento começa na unidade funcional. Um neurônio, um impulso elétrico, que é o potencial de ação, entenda isso. Potencial de ação. Tem a potência, pode vir a acontecer, não é ainda. Potencial é ato, é alguma coisa que pode vir a acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, percorre o axônio e libera neurotransmissores na sinapse. E ali, de acordo com Elias, fala, aplicação em Elias desse caso. A ameaça de Jezabel
não foi apenas uma má notícia, foi um evento físico, um disparo maciço de neurotransmissores de estresse, como neuroperifrina e cortisol no cérebro de Elias. Então, ali começou toda essa questão, conforme você vê aquelas bolinhas ali, aquele ali são os neurotransmissores que estão relacionados às emoções. Elas começam ali como descargas químicas, ou seja, pode ser, conforme mostra ali, uma neuroperifrina, pode ser um cortisol, pode ser uma dopamina, pode ser outros neurotransmissores como GABA e por aí vai. Então, todas as vezes que a gente passa por situações das nossas vidas, de acordo com aquilo que a gente está passando, se for estresse, se for raiva, se for felicidade, se for prazer, tudo está relacionado a algum neurotransmissor. Dopamina está relacionado ao prazer, não necessariamente que dopamina é prazer, mas sim é a antecipação de alguma coisa. Já o cortisol está relacionado ao estresse, já a citocina está ligado à memória, está ligado ao bem-estar e por aí vai. Então, esses hormônios, esses neurotransmissores impactam diretamente nas emoções, porque é ali que tudo começa, conforme você está vendo nessa imagem. É ali, naquele centro, que tudo começa, que tudo começa, entre aspas, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Então, tudo começa com uma emoção. Depois de todo esse processo de descarga química de um neurônio ligando o outro, começa, então, toda essa situação que a gente está passando, seja positivo ou seja negativo. Nesse caso de Elias, começou basicamente ali. Se você quer entender o que significa os neurotransmissores, se você quer entender os hormônios, tem uma live que eu fiz aqui também ao vivo, que eu estou dando uma palestra e lá estou explicando o que significa cada coisa. Acessa lá no meu canal que está na barra ao vivo, que você vai ver lá que está falando sobre saúde. Naquele momento estou explicando o que significa cada hormônio, cada neurotransmissor. E aqui, o neurônio basicamente é da seguinte forma. E a gente pode ver que tudo começa com um neurônio pré-sináptico e outro neurônio pós-sináptico. Então, é essa ligação constantemente. Por exemplo, se você está passando por alguma situação que você precisa ter um prazer, que você precisa ter um resgate de uma memória, tem essa ligação desse neurônio constantemente. E ali, aquelas garrinhas é onde estão ligando, que conforme mostra ali, que é o transportador de dopamina ou neuroadrenalina, que nesse caso, conforme a gente está falando de Elias. Então, a dopamina são aquelas pequenas moléculas azuis, ou pode ser também neuroadrenalina, porque esses hormônios, eles são produções químicas, e essas produções químicas vêm de diversas coisas, aquilo que a gente alimenta, como alimento, aquilo que a gente ingere, conforme já falei, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê ao nosso redor no ambiente, tudo isso vai produzir determinado neurotransmissor. É de acordo com aquilo que a gente está passando na situação. Ou seja, é sempre com o intuito de talvez nos beneficiar ou nos prejudicar, entre aspas, fazendo a gente, então, por exemplo, no caso do cortisol, é nos preparar para a fuga. E muitas das vezes esse cortisol ele é ativado, mas só que necessariamente não tem uma fuga de alguma coisa. Você não está correndo de nada, você não está passando por perigo. E muitas das vezes tem aquela descarga de cortisol dentro da nossa mente que acaba nos impactando as nossas emoções e acaba também nos impactando a nossa saúde. Então, tudo tem que ser regulado constantemente, tudo tem que ser arquitetado estruturalmente. Não é apenas você sentir uma descarga de neurotransmissor grande em um determinado neurotransmissor, mas sim é você passar por essa situação e saber usá-la da forma correta, ter essa descarga correta. Porque, entenda isso, por mais que seja uma coisa que acontece dentro da nossa mente, nós temos o poder de ter essa quantidade exata. A gente pode definir o quanto que a gente vai ter desse neurotransmissor dentro da nossa mente, desde que a gente tenha o autocontrole, desde que a gente tenha a autoconsciência de nós mesmos, para assim, então, fazer esse melhor gerenciamento. E ali, conforme mostra ali naquela fenda sináptica, que ali é onde conecta, então, todo aquele transporte de neurotransmissores de um neurônio para outro neurônio. Então, funciona da seguinte forma.
próximo slide, aqui é o corpo celular do neurônio. E a gente vê ali que existem, primeiro, dendritos, o corpo celular do neurônio, o núcleo, a bainha de mielina e o axônio. O que significa tudo isso? Esse, basicamente, é um neurônio. Quando você vê uma imagem de um neurônio ligando ao outro, que eu vou mostrar no próximo slide, funciona da seguinte forma: aqueles dendritos que estão lá no finalzinho dessa imagem estão ligando a outros dendritos de outros neurônios. E naquele momento tem essa ligação entre eles. Já outras coisas são o corpo celular, são o núcleo, que eles são abastecidos, que são nutridos de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente come e por aí vai. E essa bainha de mielina é onde ou é enfraquecido ou é fortalecido essa bainha de mielina. É como se fosse um cabo de uma energia, cabo de eletricidade. A bainha de mielina funciona da seguinte forma: é como se fosse algo que estivesse nutrindo aquele neurônio. É como se o neurônio estivesse aqui e essa bainha de mielina estivesse aqui nutrindo constantemente. É o que se chama então de BNDF, que é a nutrição desses neurônios. Imagina que isso daqui, a minha mão aqui é um neurônio e aqui é a bainha de mielina. Então, todas as vezes que a gente come coisas boas, que a gente se alimenta bem, que a gente tem pensamentos bens, que a gente dorme bem, porque o sono também tem impacto diretamente também na bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina impacta também na qualidade do nosso neurônio. Então, através dessa pequena introdução, você pode entender o quanto que os neurônios são importantes. Então, não é apenas você ter um neurônio, você precisa nutrir, assim conforme você nutre o seu corpo. Você vai lá, almoça, janta, toma um café, come alimentos saudáveis. Experimenta ficar comendo durante muitos anos alimentos ruins, alimentos que vão prejudicar a sua saúde, que vão prejudicar principalmente as suas emoções. A consequência não vai ser uma consequência boa. E assim com os neurônios é a mesma coisa. Quando você não vai alimentando esses neurônios, quando você vai ruminando, seja emoções negativas, sejam pensamentos negativos, a tendência é você ir matando esses próprios neurônios. Quando você usa muitos entorpecentes, que muitas pessoas usam por aí, que é aquela planta, também queima neurônio. Quando você gasta com pensamentos negativos, também queima neurônio. Então, todos os dias nascem neurônios novos, mas todos os dias morrem muito mais neurônios dentro da nossa mente. E é por isso que muitas vezes vai influenciando no esquecimento, vai influenciando em certas coisas que a gente precisa lembrar, que a gente não consegue, vai influenciando na qualidade da nossa convivência com outras pessoas. Então, isso também influencia diretamente. Então, o neurônio funciona dessa seguinte forma: esse é o corpo do neurônio. E aqui mostra como que é essa conexão, conforme mostrei agora há pouco, e essa conexão acontece a todo momento, que é o receptor, que é o neurônio, e o neurotransmissor que vai sendo transmitido para outro neurônio. E assim que é a comunicação entre os neurônios, essa ligação constante. E quanto mais você nutrir essa bainha de mielina, melhor vai ser essa conexão. Eu estou com um vídeo aqui, eu só não sei se vou conseguir reproduzir. Provavelmente não vou. Eu queria mostrar como que funciona esses neurônios. Mas dá uma procurada lá no TikTok, no YouTube, que você vai ver como que funciona essa conexão entre os neurônios. Porque aqui, esse vídeo que eu tenho aqui não está como formato de vídeo. Não vai dar certo. Mas procura aí nas redes sociais que você vai ter esse conhecimento e vai entender do que eu estou falando. E você vai ver como que funciona os neurônios dentro da sua mente. E esse próximo slide, a evidência o sequestro neuroquímico do cérebro. E ali, conforme eu falei, o box do diagnóstico, que foi o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Qual que é o status, o nível crítico? Qual que é o marcador somático que ele esteve naquele momento? Cortisol em excesso. E qual que é o efeito? Acesso à memória de poder bloqueada. Então, o que seria marcador somático? Marcador somático seria como se você tivesse um espaço, entre aspas, um espaço entre uma emoção e uma reação.
É como se fosse esse espaço que ali você tem a possibilidade de reagir da maneira correta. Então, esses marcadores somáticos, eles são influenciados por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente passa, por aquilo que a gente está vivendo no nosso ambiente. Então, tudo isso está influenciando esse marcador somático. Então, a gente tem essa oportunidade e tem essa situação que a gente pode ser controlada. Não é porque que a gente está passando por uma situação difícil que é o nosso fim. Não é porque que a gente está passando por situações complicadas que vai ser uma derrota nas nossas vidas. Então, a partir do momento que você sabe lidar com suas emoções, a partir do momento que você sabe realmente tratar as suas emoções da maneira correta, você acaba se beneficiando dela. Tanto que eu já falei em outros vídeos que você pode usar a sua emoção para você mesmo e pode usar também as emoções dos outros, não como forma de manipulação, mas sim como forma para você lidar com outras pessoas. Se você sabe lidar com as suas emoções, você vai prosperar mais, você vai ter mais conexões com outras pessoas, você vai ter mais oportunidades e por aí vai. E se você sabe lidar com as emoções das outras pessoas que não sabem lidar com suas próprias emoções, você vai estar tirando proveito nesse relacionamento, tendo um relacionamento mais saudável e mais prático. Então, inteligência emocional não é apenas um nome bonito, mas sim é como você saber lidar com elas e saber tirar proveito dessas emoções. E conforme mostra aqui essas três áreas, hipotálamo, o gatilho, o pensamento da ameaça dispara um sinal químico. Depois, as glândulas adrenais se inundam, liberando então cortisol e hormônio de estresse crônico. E como consequência, na terceira etapa, o hipocampo, que é a vítima, que ele vai pegar lá da memória aquilo que ele já passou. Então, o que acontece naquele momento? O excesso de cortisol desliga aquele processo do hipocampo, que é o centro da memória, e Elias esquece o milagre do Carmelo. Isso não é fraqueza espiritual, mas sim inibição química. Então, Elias, naquela situação, eu poderia dizer como se fosse um desligamento dessa memória de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E a gente para pensar que ao longo da história, Elias não foi uma exceção. Diversas pessoas também foram da mesma forma. No caso de Josué, aqueles que estavam com Josué naquele momento também foram dessa forma. Eles temeram a situação ao invés de confiarem em quem eles estavam servindo. Então, essa história não é nova. Aconteceu com Elias, aconteceu com Josué e com diversas outras pessoas. E constantemente também acontece nas nossas vidas. Porque a gente deixa levar por as situações que a gente está passando. Mas a partir do momento que a gente começa a raciocinar, começa a pensar em realmente como isso está nos impactando, a gente tira o controle das situações difíceis e começa a assumir nós mesmos o controle desse jogo. Então, isso vai repetir constantemente nas nossas vidas. É mais fácil a gente acreditar nas dificuldades. É mais fácil a gente acreditar no momento difícil que a gente está fazendo, está passando, do que acreditar naquilo que Deus disse sobre as nossas vidas. Então, entenda isso. Quando você passar por situações difíceis, não faça como Elias, mas sim faça como outras pessoas ao longo da Bíblia, conforme Davi, que confiou, mesmo em situações difíceis, confiou em Deus, e diversas outras pessoas. Então, a confiança é a chave para você despertar uma noção de verdade diante da presença de Deus. E ali, uma frase de Antônio Damasio, que foi o descobridor dos marcadores somáticos. E ali ele fala: o pensamento é um resultado final de um corpo que já está. Então, esse pensamento que a gente tem como consequência já é apenas um resultado, que devido a uma palavra que foi dita para nós, tem todo esse processo, que é o gatilho dentro do hipotálamo, depois a inundação na glândulas adrenais, e depois a desativação do hipocampo. Então, a partir desse momento, é toda essa estrutura que vai sendo desenvolvida, todo esse processo que vai sendo, entre aspas, vai sendo desenrolado naquela situação, que vai permitindo, então, que a gente, muitas vezes, haja irracionalmente. Então, a partir do momento que tem o controle da situação, tudo transforma ao nosso redor. Prosseguindo, então, para o próximo slide, aqui fala como pensamentos negativos criam trilhas físicas. Eu tenho certeza que você já passou por um caminho que estava aberto em um lote. Provavelmente você vê que dentro daquele lote vazio tem um caminho que passa e vai chegar aonde você quer sair.
Esse caminho, ele nem sempre existiu dentro daquele lugar, nem sempre existiu naquele lote, mas tudo começou com um primeiro pensamento. Eu vou passar por aquele lugar que é mais perto e cortar caminho. Depois vem outra pessoa, vou passar por aqui também. Depois essas mesmas pessoas, vou passar aqui de novo, vou passar aqui de novo e vou passar aqui de novo. E como consequência dessa, entre aspas, passação, não existe a palavra, mas apenas para exemplificar, essa passação naquele lugar acaba criando então um caminho. Vai criando um caminho que é um atalho para se chegar em outro lugar. Com Elias foi a mesma coisa. Elias começou a repetir com ele mesmo: vou morrer, conforme mostra aqui. E assim é os neurônios. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E como consequência, ele acaba então se desesperando e se escondendo dentro de uma caverna por um simples pensamento repetitivo, que primeiro começou com um pensamento, repetiu e se transformou em uma fortaleza mental. E assim ele acabou achando realmente que isso ia acontecer na vida dele, mesmo ele estando servindo a Deus. Então, conosco é a mesma coisa, são pensamentos ruminativos, pensamentos que vão ruminando dentro da nossa mente, a gente vai pensando constantemente. Ou seja, pensamentos relacionados a alguma pessoa, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, e por aí vai. Então, essas ruminações constantes acabam nos impedindo da gente viver e conhecer coisas que a gente poderia desfrutar nessa terra, e acaba também nos prejudicando ao longo da nossa vida. Então, esses caminhos pode parecer bons, pode parecer agradável ao primeiro momento, mas vão nos levar a uma ruína. Então, entenda isso. Não caia nesse jogo desses pensamentos repetitivos. E ali mostra a fortaleza de Elias. Cada vez que Elias repetia o pensamento, eu vou morrer, ele fortalecia fisicamente uma sinapse. Isso é o que a Bíblia descreve como uma fortaleza mental, em 2 Coríntios 10, 4. Uma estrutura de pensamento intrínseca. Então, Elias repetiu tanto, não se transformou em verdade, mas repetiu tanto que o seu cérebro acreditou que aquilo era uma verdade. Próximo slide. Da ideia à biologia. Como o cérebro pavimenta os caminhos de pensamentos. E conforme já mostrei ali, essa repetição constante. Quanto mais você vai repetindo, quanto mais você vai fazendo, você vai, de certa forma, vai transformando aquele neurônio mais forte dia após dia. E vai fazendo com que ele venha fortalecer de tal forma que chegue um ponto que se transforme em verdade dentro da sua mente. E como se transformando verdade dentro da sua mente, você acaba acreditando aquilo como se fosse realmente uma verdade, mas na realidade é apenas ilusão da sua mente. Para pensar aquela pessoa que vive constantemente falando, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa está sendo influenciada por isso, aquela pessoa está sendo manipulada por isso. E constantemente a gente vai repetindo isso, repetindo, e chega um ponto que a gente começa a ver essa outra pessoa com outros olhos. A gente acredita, de tanta outra pessoa falar para a gente que aquilo é mesmo uma verdade, a gente acredita como se fosse uma verdade. Mas às vezes não é nem uma verdade em si, mas sim apenas uma alucinação da nossa mente. Assim conforme a inteligência artificial. Se você começa a perguntar muitas coisas para a inteligência artificial, vai chegar um ponto que ele vai começar a alucinar. Alucinar é começar a responder coisas que não fazem sentido, que não tem nada a ver com aquilo que você está perguntando. Então, a nossa mente também pode vir alucinar, começar a imaginar coisas que não existem, começar a pensar coisas que não são verdades e por aí vai. Então, esse cuidado com os pensamentos é muito importante para a nossa construção de vida de sucesso. E conforme mostra ali, um hábito não é apenas um conceito, mas é uma estrutura física no cérebro. A doutora Caroline Leaf explica que a repetição de um pensamento ou ação cria uma mielinização nos neurônios, fortalecimento, conforme falei. A mielina é uma capa de gordura que funciona como um isolante, permitindo que o impulso elétrico viaje de forma mais exponencial, mais rápida. Estamos literalmente construindo rodovias neurais em nosso cérebro a cada repetição. Então, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Conforme falei e mostrei o livro, tenha consciência dos seus hábitos. Isso está moldando a sua realidade.
A tríade cognitiva da depressão de Elias. O que muitas pessoas não gostam de assumir, não gostam de falar, mas o estado que Elias estava dentro daquela caverna não era estado deprimido, não era estado que ele estava apenas triste, mas ele estava no estado de depressão, porque ele queria pedir para Deus tirasse sua vida. Ele pedia para Deus para dar um fim naquilo tudo que não queria mais viver. Isso é um estado de depressão, que muitas pessoas, inclusive até mesmo os crentes, não gostam que você fale isso, mas é uma realidade. A angústia que ele estava naquele momento era tão grande que ele pediu até mesmo a morte. Então, naquele momento, esses três vieses passaram dentro da mente de Elias, provavelmente. Visão negativa de si mesmo, não sou melhor que os meus pais. O engraçado é que uma criança, quando ela começa a crescer, começa a evoluir, essa muitas das vezes é uma tendência que muitas crianças fazem. Eu não sou igual ao meu pai é melhor, meu pai conseguiu mais coisas e por aí vai. Junta, então, as palavras que os próprios pais disseram para os seus filhos e junta também esses pensamentos negativos dizendo que ele não é melhor que os seus pais. E por aí vai criando, então, uma história negativa dentro da mente da pessoa. Com Elias foi dessa forma. Ele começou a dizer que ele não era melhor que os seus pais. Mas para pensar comigo, por que ele não era melhor que os seus pais? Se ele acabou de derrotar 850 profetas, você acha que talvez ele não era melhor que o seu pai? Então, essa contação de história muitas das vezes nos prejudica e nos impede de enxergar a realidade que está ao nosso redor. Outro viés é a visão negativa do mundo. Mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. Naquele momento, Elias começou a dizer para Deus, como se ele estivesse vitimizando. Ah, Senhor, mataram os meus profetas e só eu fiquei aqui sozinho. Vamos pegar na linguagem de hoje. Ele começou a murmurar, começou a reclamar. Só eu estou aqui, estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me conduzir a tal lugar, eu estou sozinho, tira minha vida, e por aí vai. Então, são esse vitimismo que vai nos impedindo de viver grandes coisas. Por exemplo, a gente vai trabalhar com alguma coisa e a gente começa a falar, nossa, tem tanto serviço aqui, tem tanta coisa, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado, não vou conseguir, e por aí vai. E essa contação de história, conforme falei, vai criando, então, caminhos dentro da nossa mente, que um dia vai se transformar verdade, não no externo, mas verdade dentro da nossa mente. E acaba que a gente não vai ter mais disposição e nem ânimo para fazer aquilo que a gente está fazendo, porque a gente vai estar constantemente com essa mentalidade que não vai conseguir. E por último, então, a visão negativa do futuro. Buscam a minha vida para tirarem. Ele fala, o modelo de Justin Beck revela como pensamentos negativos sobre si, o mundo, ou até mesmo o futuro, se retroalimentam, criando um ciclo de desesperança. Então, através desse último negativo, através desse último viés, visão negativa do futuro. Aquela famosa pessoa que vai fazer alguma coisa, por exemplo, abrir um negócio, ela pensa imediatamente, não vai dar certo. Se eu montar meu negócio nessa tal cidade, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar aquilo que eu quero. Então, essa contação de história também prejudica as nossas vidas, de também viver o melhor nessa terra. Então, entenda isso. Todos esses viés, cada um de nós temos dentro de nós, mas há uma diferença. Se a gente vai dar vazão para esses viés, ou se a gente vai aceitar aquilo que disseram sobre nós, ou até mesmo se a gente vai aceitar aquilo que Deus disse sobre nós. Diante desse caso, você tem duas opções. Ou você aceita o que dizem sobre você, ou você aceita aquilo que Deus diz sobre você. A escolha vai ser sempre sua na sua vida. Próximo slide. Os filtros mentais, quando a mente mente para si mesmo. E ali, a abstração seletiva, a supergeneralização e o pensamento dicotomo, tudo ou nada. O que seria, conforme mostra ali, abstração seletiva? Focar apenas no negativo. Provavelmente você deve conhecer aquela pessoa que foca apenas no negativo, conforme eu acabei de falar, que tudo que você for fazer perto dela vai dar errado. Tudo aquilo que aquela pessoa vai fazer não vai dar certo, não vai acontecer, não vai dar certo e por aí vai. Então, aquela pessoa negativa, Elias naquele momento, diante daquela situação, para pensar, ele acabou de derrotar, conforme falei, 850 profetas, estava cheio da presença de Deus, e diante daquela situação, ele começa a ter esses pensamentos, que ele não vai conseguir,
que ele não vai conseguir lidar com essa situação. Então ali fala, Elias se fixa no único mensageiro de Jezabel e ignora completamente 7.000 fiéis e exércitos de anjos. Então, a gente tem essa grande tendência de muitas vezes focar apenas no negativo. Conforme falei, a gente tem essa tendência de focar, de não conseguir, de não sermos o suficiente, de talvez precisarmos de alguma ajuda e por aí vai. E o pior de tudo, quando muitos de nós, falo nós porque todos nós somos assim. Então, muitas vezes a gente vai montar algum negócio, a primeira mensagem que vem dentro da nossa mente é esse, que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que a gente vai precisar de ajuda, que a gente vai falir e por aí vai. E esses pensamentos são corriqueiros dentro da nossa mente, que a gente acaba levando isso como verdade, mas na realidade não é uma verdade, porque quem sabe do futuro? Quem diz que você vai ser realmente bem-sucedido ou mal-sucedido? É você mesmo. Depende daquilo que você vai fazendo ao longo dos anos, em como que você vai lidando com as situações e como que você vai fazendo tudo aquilo na sua vida. Então, não é dessa forma que funciona, não é assim que a gente acha que acontece, mas sim é da maneira que a gente imagina que vai acontecer. Se a gente ficar imaginando que a gente vai montar um negócio e falir, consequentemente vai acontecer isso. Então, a gente tem exemplos ao longo da Bíblia, que fala também no caso de Jó, que assim conforme ele imaginava que viria tempos difíceis para a vida dele, veio então tempos difíceis. Então, funciona dessa forma. Outra coisa, super generalização. Tomar um evento negativo e expandi-lo para uma conclusão totalizante. Uma única ameaça o faz definir toda a sua missão como um fracasso. Se você não passou por isso, eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas que passaram por isso. Eu vejo história de diversas pessoas que faliram 17 vezes, faliram 10 vezes e por aí vai. Pessoas que mesmo tendo falido, não super generalizaram aquilo que aconteceu na vida delas. Mesmo tendo passado por situações difíceis, eles ainda assim continuaram caminhando e continuaram firme neste propósito. Então, a gente não pode transformar apenas um único ato negativo nas nossas vidas, uma falha, um fracasso, uma situação difícil, transformar como se aquilo fosse um fracasso eterno para o resto das nossas vidas. Então, esses pensamentos também podem nos prejudicar. E o outro, pensamento dicotômico, tudo ou nada. E ali fala, ver a realidade em extremos, ou sou herói invencível no Carmelo, ou sou um fracasso que merece morrer no deserto, não no meio termo. Então, é igual aquela pessoa que em determinado momento ela está feliz, em determinado momento ela está alegre, está animada, mas daqui a pouco ela desanima e para com tudo. Isso é uma pessoa dicotoma, uma pessoa com pensamento dicotomo. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. É o que chamamos então da bipolaridade. É a pessoa que está de um jeito em um momento e de outro momento está de outro jeito. O que mais eu vejo, o que mais conheço são pessoas que são assim. Eu, inclusive, também já fui assim por longos anos da minha vida. Uma hora estava de um jeito, de outra hora estava de outro. Então, isso impede e também prejudica a nossa vida, seja nos relacionamentos também, seja onde a gente trabalha, porque a todo momento as pessoas vão perceber, no momento que a gente está bem, outro a gente está mal, então eles já vão tirar conclusão sobre nós. Então, o que é melhor? Ficarmos a todo momento triste ou a todo momento feliz e animado com a vida? Então, se eu puder te dar um conselho, escolha a segunda opção. Por mais difícil que sejam as situações na vida, por mais difícil que sejam os momentos, escolha estar sempre bem, independente da situação, porque você vai entender qual é o peso e o valor de uma emoção. E aqui a física do desespero, medindo a queda de frequência emocional. E ali então tem esse pico que eu já falei lá atrás sobre esse pico dessa emoção de Elias. Quando Elias diz, não sou melhor que os meus pais e deseja a morte, sua energia psíquica, a sua energia da mente, está no nível mais baixo da escala, para que a comunicação divina no nível 600 ocorresse, sua biologia e frequência precisavam ser elevados primeiro. Então, Deus não tratou simplesmente com Elias a primeira instância, naquela caverna, e não simplesmente antes da caverna, quer dizer, ele não foi tratando Elias e julgando Elias, mas sim, ele começou a tratar
com o que o Elias estava sentindo. Ele começou a entender por que Elias está assim, por que ele está passando por isso. Deus, como sendo Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então, ele sabia muito bem o que estava ocasionando Elias estar daquela forma, porque ele estava na presença dele, estava vivendo grandes coisas, e de uma hora para outra ele começa então a passar por essa situação. Então, naquele momento, Deus começa a tratar com Elias. Mas como que Deus trata com Elias? E esse slide aqui mostra como que Deus trata com Elias. Primeiro, o corpo começa a gritar e o cérebro escuta. Conforme eu falei lá atrás, Elias estava cansado, Elias estava com fome, provavelmente estava também com dores musculares, porque é uma situação que ele estava passando muito estresse. O estresse, quando ele é liberado, ele não vai apenas para a nossa mente, coração, mas também vai para os nossos músculos. E provavelmente tensionou muito os músculos de Elias. Então, ele estava sentindo fome, cansaço naquela situação. E ao invés de Deus simplesmente começar a xingá-lo ou começar a repreendê-lo, Deus faz então um ato completamente diferente. Ele vai lá, começa a tratar primeiro com a fisiologia de Elias, antes de tratar com a sua teologia. Então, aqui mostra, o corpo exausto, desidratado e faminto de Elias enviava ao cérebro um marcador somático contínuo de perigo. O seu desejo de morrer não nasceu no vácuo, mas na interpretação cerebral de um corpo em colapso. Então, ele estava passando por aquela situação de perigo, estava passando por esse cansaço. Então, precisava primeiro cuidar do que ele estava sentindo. Tanto que ao longo da Bíblia vai falando que Elias, ele sentou debaixo de uma árvore e veio então a dormir. Depois que ele acordou, um anjo trouxe para ele pão e água. Ele volta a dormir novamente, e novamente o anjo traz o pão e água. Então, antes de ele ir para a caverna, primeiro ele passou por esse processo de tratamento do seu corpo. Aí sim, depois Deus começou a tratar em sua vida. Então, a gente acha que a maneira que a gente trata as pessoas, trata os filhos e por aí vai. A gente acha que muitas vezes está certo, mas realmente está certo. Porque a gente tem que entender, a gente tem que ter empatia para lidar com as outras pessoas, que nem todos pensam igual, nem todos são da mesma maneira. Então, tem essa necessidade desse tratamento, dessa situação momentânea que a pessoa está passando. Às vezes uma pessoa está com raiva, às vezes ela está estressada, às vezes ela está desanimada. Então, antes de tratar com tudo isso, primeiro tem que ter essa tratativa externa, para depois ter essa tratativa interna. Porque de nada vale se você tentar tratar o externo sem tratar o interno primeiro. Então, Deus trata com Elias e começa então toda essa construção novamente naquele momento. Por que que Deus trata com Elias? E aqui explica o porquê. A bioquímica da esperança, da sobrevivência à receptividade. Quando você come pão, quando você come carboidrato, ele vai liberar insulina. Liberando insulina vai facilitar a entrada do triptofano dentro do cérebro. Porque existe uma barreira dentro do cérebro, uma barreira, conforme mostra ali, barreira hematoencefálica, que é a barreira entre o sangue e o cérebro. E essa barreira, ela só vai entrar com o triptofano através dentro do sangue. Então, quando você se alimenta desses carboidratos, vai então entrar dentro do seu cérebro através desse sangue e assim vai liberar então serotonina, relacionada ao bem-estar, à satisfação e à tranquilidade. Então, o precursor desse momento foi a serotonina, que é esse hormônio. Então, Deus tratou primeiro dando o alimento, dando aquela situação para ele, para assim então começar a tratar o seu interior. Então, qual que é a função da serotonina? Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, da paciência e da regulação do humor. Sem serotonina, Elias não conseguiria processar a nuance do vício suave. Ele só conseguiria ouvir o ruído do seu próprio medo. Deus estava preparando o cérebro do profeta para poder ouvi-lo. Então, para pensar comigo. Imagine se Deus tivesse ouvido Elias antes de passar por esse processo de tratativa. Provavelmente Elias ia fazer como cada um de nós fazemos muitas das vezes. Reclamação, murmuração, xingamento, por aí vai. Então, Deus soube exatamente o que Elias iria fazer, iria falar quando ele viesse tratar com ele, antes de tratar com a sua fome, tratar com o seu interior. Então,
primeiro trata o seu externo, depois tem toda essa liberação, essa calma, esse bem-estar que é produzido através da serotonina. Aí sim, Deus começa a falar na vida de Elias e começa a mostrar para ele tudo aquilo que ele estava fazendo por ele. Então, Elias teve esse processo antes de passar por uma reviravolta na sua vida. E aqui essa imagem de acordo mostrando na serotonina, conforme ela funciona. Qual foi o protocolo da recuperação, então? Primeiro, a resposta de Deus: cuidado, não crítica. Deus ensina a Elias uma sequência de autogestão. Então, o que mais a gente vê nos dias atuais são pessoas que criticam outras pessoas. Mas já parou para pensar, conforme eu falei, já parou para pensar o que a outra pessoa está passando? Já parou para pensar o quanto que aquela pessoa está passando por dificuldades? Porque a gente tem essa terrível tendência a achar que, por a gente achar determinada coisa, a pessoa que está passando por essa dificuldade tem também que achar essa mesma coisa. E isso é o pior ato de ignorância, porque se a pessoa estiver passando por uma dificuldade, não adianta você tentar falar para ela, se anima, fica bem, fica melhor. Não adianta, você precisa compreender aquela pessoa antes de falar profundamente com ela. Então Deus compreende Elias através dessa etapa. Primeiro, a pausa, parar a fuga e o ciclo do pânico que Elias estava sentindo naquela situação. Depois, a nutrição, comer e beber para restaurar a fisiologia. Depois, um descanso, dormir para regular os neurotransmissores e consolidar a recuperação. E aqui está um ato muito importante, que é o ato de dormir. O que muitas pessoas têm negligenciado nos dias atuais. Eles decidem ser produtivos, fazerem bastantes coisas, mas o dormir ainda assim é um ato muito importante para a nossa saúde mental. E por último, a atenção plena. Sair da tempestade mental e ouvir a voz mansa e delicada, que é o ciclo suave de Deus. Então, Deus trabalhou primeiro com Elias, trabalhou com ele até ele entender esse processo e assim começar essa construção dessa nova atitude, nessa nova personalidade de Elias. E aqui o catalisador de esperança. Então, aqui Deus começa a explicar, depois de todo esse processo de cuidado, todo esse processo que Elias começou a entender, começou a se acalmar, Deus começou a trazer a revelação de Elias que ele não estava só, que havia 7.000 em Israel, que ele tinha guardado para ele, porque eles não tinham dobrado os joelhos a Baal. Então, Elias não estava sozinho. Elias estava muito bem acompanhado, mas só que ele achava que estava sozinho, porque uma pessoa falou lá atrás para ele que mataram todos os profetas. Então, ele começou a achar não só o pensamento do mensageiro de Jezabel, mas também o mensageiro que disse que matou outras pessoas. Então, ele estava com dois pensamentos: estou sozinho e tal pessoa vai tirar a minha vida. Então, através dessa situação, Elias pôs dentro da sua cabeça que ele estava só que ele mal imaginava que havia 7.000 fiéis guardados, que Deus havia guardado para o momento adequado. Então, e aqui exemplifica o sistema 1 e o sistema 2 do nosso cérebro. O sistema 1 está aqui mais atrás, que está ligado ao estresse, ao irracional, o sistema que apenas age, e o sistema 2, que é o lado mais racional daqui da frente, que está ligado, então, à lógica e à reflexão. É o momento em que a gente para refletir. Mas, conforme eu falei, se você estiver com fome, fica impossível você refletir. Fica impossível você pensar. Para pensar, vai no supermercado quando você estiver com fome. A coisa mais, entre aspas, impossível é você comprar alguma coisa boa para comer. Porque, tendenciosamente, você vai comprar ou salgadinho, ou bolacha, ou coisas até mesmo piores. Então, a gente tem essa tendência de agir impulsivamente quando a gente está ou com sono ou com fome. Então, antes da gente tomar uma decisão impossível, primeiro trate o interior. Trate o interior para assim poder raciocinar melhor. Então, aqui, nesse momento, Elias tem esse momento que ele tem com Deus naquele momento na caverna. Então, ele achava que Deus iria vir falar com Elias, assim conforme foi com Moisés também no Monte Carmelo,
que ele achava que Deus ia falar com ele através do vento, do terremoto, do fogo, porque ele estava com a sua amígdala ativada. Ele estava ainda com um pouco de medo, achando que Deus iria falar daquela forma com ele. Mas o engraçado é que a partir do momento que ele começou a raciocinar, ele viu através da sua parte frontal da sua testa, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, ele entendeu e viu que Deus não estava falando com ele no terremoto, nem no fogo e nem no vento, mas sim estava falando suavemente no seu profundo, com uma voz silenciosa e profunda. Então, às vezes a gente acha, conforme Elias, que a gente vai ter respostas para as coisas nas nossas vidas de forma estrondorosa. Vai chegar alguém, vai estrondorosamente falar com voz de Deus e vai trazer todo o ensinamento e toda a explicação para aquilo que a gente está passando. Mas na realidade, muitas vezes Deus está falando no oculto, está falando no silêncio, só que muitos de nós acabamos não percebendo diante das situações que a gente está passando, situações de estresse, situação de preocupação. E assim conforme foi também com Elias, assim também em nossas vidas. A gente acaba passando por essas situações, sendo que a gente poderia não passar por elas. Mas a partir do momento que a gente começa a dar vazão para essas emoções, acaba nos prejudicando. Prosseguindo. E ali passa novamente. Aqui, após toda essa história de Elias, começa então uma construção de um novo hábito. Passou, falamos de Elias, falamos de tudo aquilo que ele passou em situações. Então, aqui começa então toda essa construção. Como que você constrói um novo hábito? Ele fala: a mudança não é instantânea. Ela segue um ciclo biológico de reconstrução neural. Segundo a doutora Leif, o processo leva 63 dias. Então, primeiro você tem que desconstruir um hábito. E esse hábito vai ser desconstruído por volta de 21 dias. E depois desses 21 dias até o dia 63, você consegue então reconstruir esse novo hábito. Então, é um processo, conforme eu falei, não adianta a gente querer de um dia para a noite se transformar em pessoas melhores. Não adianta a gente querer do dia para a noite começar a ler um livro por semana. Não adianta a gente de um dia para a noite querer ser saudável, querer fazer academia. O que muitos fazem, caem nesse engano. E muitas das vezes, diante dessa motivação, acaba não se sustentando nas situações que eles precisam mais daquele ânimo para aquela situação. Porque a motivação, ela é passageira. Vai chegar um momento que você vai precisar de motivação e não vai ter. Então, entenda isso. Primeiro, antes de você ter algum hábito, antes de você começar a ter um novo hábito, você precisa desconstruir aquele hábito antigo para assim começar a construir um hábito novo. Assim, quando uma pessoa começa a abandonar uma vida errada, ela não vai conseguir abandonar do dia para a noite. Ela vai desconstruir esse hábito e construir um novo hábito que vai ser introduzido em outro lugar para fazer as coisas certas. Então, tudo funciona com base nesses hábitos. E ele fala: a fase de desconstrução é necessária em tempo para enfraquecer e desmontar a rede neural de pensamento tóxico ou hábito antigo. A trilha terra batida começa a ser coberta por grama. É o exemplo do caminho que eu falei no lote. Se você para de passar naquele lote que foi construído um caminho ao longo dos anos, com o tempo a grama vai cobrir aquele caminho e novamente vai acabar com aquele caminho. Então, tudo é uma desconstrução para depois ter uma nova construção. E depois dessa fase de construção, a fase de reconstrução, 2 ciclos adicionais de 21 dias para praticar um novo pensamento, solidificar uma nova rota e construir a nova rodovia asfaltada. Próximo slide. Também dessa jornada completa da sinapse da redenção. Primeiro o gatilho, depois o colapso, depois o padrão, depois a intervenção e, por último, a redenção. Então, tem todo esse processo de jornada até chegar àquilo que a gente quer. Então, tem todo esse processo que precisa ser feito até que a gente venha alcançar essa excelência. E aqui a solução estratégica, gestão da perspectiva e delegação. A crença tóxica central. Só eu fiquei
Só eu fiquei. Esta crença é a raiz do esgotamento e da solidão do líder. Ele coloca um peso insustentável sobre um único indivíduo. Prescrição divina. Unge a Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como sucessor. Então, depois de todo esse processo que Elias teve com Deus, teve ainda alguns processos que ele passou até o dia da sua morte. Então, ele passou por outras situações, mas naquelas situações futuras ele estava respaldado diante da presença de Deus. Então, já não estava mais só, ele estava acompanhado por uma presença que ele não se deixou se levar pelas situações. Até que chega um momento exato que Deus pede para Elias ungir Hazael, rei da Síria, e Jeú como rei de Israel, e ungir também Eliseu, que seria o seu sucessor após a sua morte. E se você procura na Bíblia, você vai ver que lá fala que Eliseu substituiu Elias logo após a sua morte, e substituiu com tão grande poder que acabou sendo melhor que Elias na presença de Deus e fazendo grandes maravilhas também. Então, para a gente viver grandes coisas, se a gente for dentro de casa, nos relacionamentos, seja na vida, a gente precisa ter essa desconstrução, para que a gente então venha, de certa forma, viver nosso grande propósito, viver grandes maravilhas e viver também uma vida de acordo com aquilo que Deus espera para cada um de nós. E aqui fala a lição para a liderança. Cada um de nós somos líderes de alguma coisa, seja líder dentro de casa, seja líder na nossa igreja, líder no trabalho e por aí vai. Nós somos líder em alguma coisa. E nós, como líderes, precisamos entender isso, conforme mostra aqui, o antídoto para o isolamento, inteligência social. A saúde mental do líder depende de compreender que não somos o centro do ecossistema. O ato de delegar remove o peso da responsabilidade exclusiva e garante uma continuidade na missão. Então, é muito importante a gente entender isso, que a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a ver as coisas ao nosso redor de outra forma. A gente começa a viver uma realidade que muitas vezes não estava visível a nossos olhos. Mas enquanto a gente não ter essa convicção dentro da nossa mente, daquilo que é esperado de cada um de nós, a gente acaba vivendo muitos anos, de certa forma, estagnado no mesmo lugar. Porque a gente acaba vivendo repetições. A gente tem uma coisa aqui, tem uma emoção aqui, um hábito ali, e a gente acaba vivendo, então, de uma certa forma que não era de acordo com aquilo que esperava de nós. Então, se a gente quer realmente viver uma vida de propósito, viver uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, entenda isso. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é o rompimento, é o fruto daquilo que você dá. Seja prosperidade na igreja, como sendo uma pessoa espiritualmente usada por Deus, seja uma pessoa próspera profissionalmente, sendo um bom líder, um bom gestor e talvez até mesmo tendo a sua empresa, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, isso também é você ser próspero. Como consequência, também você pode ser próspero em todas essas áreas. Basta você, então, ter essa convicção dentro de si. Então, se você quer alcançar uma vida melhor, você precisa ter um sacrifício no dia de hoje. Então, depois desse vídeo, depois dessa live, eu espero que você tenha compreendido o quanto que as suas emoções e o quanto que elas impactam nossas vidas e quanto que elas impactam as pessoas ao seu redor. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário se você gostou. Se você tiver alguma pergunta, comente que eu teria o maior prazer de responder. Siga-me lá nas redes sociais, no Instagram, está como Gui Neuroemoção. E continue nessa jornada, dia após dia, nessa evolução constante de conhecimento. Porque vai chegar uma hora que você vai perceber o quanto que você evoluiu nessa vida. Muito obrigado se você esteve até aqui, me acompanhou até esse final. Que você possa continuar refletindo sobre essa passagem. E lembre-se de uma coisa, você é especial para Deus.